Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rafus Press. Hoje teremos um especial Galerias Fúnebres da série Espeleologia, que é a nossa série analítica, né? A gente trabalha alguns elementos da produção de livros, né? Produção material, né? Tão expressiva e que tem, enfim, elementos únicos, né? Hoje a gente vai tratar, como o próprio título, né, deu a entender, dos livros malditos, né? Na verdade eu não vou tratar nem da história, nem de, enfim, de um livro específico, nesse caso. É uma série em que vou trazer alguns livros malditos, inclusive por galeria, né? Vou explicar o que é um livro maldito e vou definir, então, digamos assim, as questões epistêmicas, né? As questões até de conhecimento desse tipo de material editorial, né? Antes de mais nada, a gente precisa definir direitinho o que a gente entende por maldito nesse caso, né? Afinal, a Rafus Press, ela meio que se especializa na edição e na publicação de livros ditos não exatamente malditos, ou considerados algumas vezes malditos, ou que o autor, ou eu mesmo como editor, mais ou menos utilizamos nessa estratégia da transformação desse livro artificialmente ou ludicamente num livro maldito. Eu vou demonstrar aqui como é que funciona, porque o livro ele é maldito a partir de um parâmetro de censura, né? Você estabelece um parâmetro, um índice, alguma forma ali em que certos livros vão ser publicados, outros não. E a partir desse parâmetro é que o livro maldito vai, digamos assim, ganhando força, ganhando forma. Essa aqui é a minha Bíblia, é uma Bíblia de Jerusalém, é uma tradução bastante séria desse material, né? É necessário. A Bíblia é um livro essencial para qualquer pessoa que pesquise poética ou narrativa, não pode escapar dele. E a minha Bíblia tem este selo aqui, não sei se vai ser fácil de ver. Isso aqui é o imprimatur, vocês podem ver que eu acho que digitalizado, fotografado, né? João Paulo II, em cima, a assinatura do imprimatur, em 1980, quando ele veio ao Brasil, e embaixo Paulo Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui a assinatura dele, bispo metropolitano de São Paulo, dessa Edições Paulinas, né? Você tem esse imprimatur. O que é o imprimatur? Aqui não tem o resto, digamos, do mecanismo que por assim dizer, estruturou a ideia de livro maldito, esse mecanismo de catalogação. Foi instituída pela Igreja Católica, não é? Ali por volta do final da Idade Média, no início do trabalho da Santa Inquisição. Já comentei várias vezes a Santa Inquisição aqui, que era um organismo de repressão a heresias e que foi mudando a forma, né? Depois se transformou praticamente num organismo genocida, né? Exterminou os judeus convertidos à força, a Península Ibérica, por exemplo, e expulsou os mouros, os árabes, residentes no mesmo lugar. Como é que era esse mecanismo do imprimatur? Aqui só tem um imprimatur. Você tinha um censor escolhido pelo bispo da sua localidade. Vamos supor que você quisesse editar um livro relacionado a questões religiosas, ou que é meio óbvio até, né? No momento em que todo o universo é pensado em termos cristãos, né? Que era a Idade Média, isso era até óbvio que ia acontecer com qualquer livro. Então você pensava, por exemplo, filosofia ou ética, um Spinoza da vida, que estava no Index, né? Vou falar do Index da Igreja Católica. Então esse censor, ele determinava se o livro podia ou não ser publicado. Se ele pudesse, censor designado pelo bispo da localidade. Se ele pudesse, ele ganhava um selo chamado nihil obstat. O nihil, ou nada obsta, né? Nada impede, que é a tradução. O nihil obstat era assinado, então, por esse censor, indicado pelo bispo local, daquela paróquia, né? E em seguida vinha o próprio bispo, dava uma deliberada e aprovava a impressão. Aí você tinha esse selo aqui, que é o imprimatur, assinado pelo bispo realmente. Aí não é mais um censor designado, é o próprio bispo.
Às vezes tinha algumas variações, a depender do tipo de livro, mas em geral era assim que funcionava. E essa, digamos assim, o Nihil Obstat, ele servia para determinar quais livros entravam ou não no Index Librorum Prohibitorum, né, que era um índice, o nome mesmo já diz, de obras proibidas pela Igreja Católica. O selo, né, assim, essa gravura que vocês estão vendo aqui na thumb do vídeo, era a gravura das edições do Index, era um livro. Ali o fiel ou o intelectual, às vezes o professor universitário da Universidade de Paris e tal, ele consultava qual livro ele poderia ou não usar. Como eu disse, sei lá, Descartes, Spinoza, estava proibido, né? Então, daí surge a ideia de livro maldito. Só que é interessante, ou seja, o livro maldito é uma heresia, é um livro produto de um pensamento herético, um pensamento que não se, digamos assim, encaixa nas definições sociais usuais. Meu gato destruindo alguma coisa. Digamos assim, essa materialização do pensamento herético, que é o livro maldito, ele, da mesma forma como a própria heresia, eu costumo tratar como uma espécie de forma do pensamento escapar, né, das determinações, certas determinações ideológicas, de certa pureza que é buscada e tal, então a heresia ajuda nisso. Não uma heresia específica, né, sei lá, a dos cátaros, albigenses, do livre espírito, não. A heresia como uma maneira de entender o mundo, né? Da mesma forma, o livro maldito, como uma maneira de entender o mundo, ele oferece muitos insights do funcionamento repressivo, né? De como a nossa sociedade reprime o desejo, o pensamento diferente, a manifestação, o questionamento de certos fundamentos da sociedade, como classe social, como pobreza, como hierarquias, né? Então todo pensamento, como originalidade, o mito da originalidade, no caso da estética, né? Então todo pensamento que questiona isso é automaticamente herético, e a obra que é produzida nessa base é maldita. É preciso ter isso em mente, porque existe um tipo de livro maldito, né? E isso pode ser, o discurso que eu levei até agora pode levar alguém a pensar que eu também tenho alguma relação com esse tipo de livro maldito, que é um livro maldito de fato, vamos dizer assim. É um livro que ele defende uma posição inaceitável em qualquer parâmetro. Ele não é só um questionamento, ele não é só um questionamento de estruturas sociais, digamos assim, consolidadas, né? Estratificadas. Ele é, na verdade, um questionamento da existência de seres humanos, ou de animais, ou de, enfim, classes sociais, do que seja. Esses livros eu não considero malditos, né? Eu considero esses livros criminosos, livros, enfim, que defendem, né, posturas de extremistas, né, de terroristas e tal. E não é o tipo de livro que eu aprovo, que eu leria, não leio esse tipo de livro, a não ser algum tipo de pesquisa exija, mas não é o tipo de livro que você lê como literatura, ou mesmo como filosofia. É um livro que é para não ser lido, porque ele representa a destruição, e ele não só representa, ele prega a destruição de seres humanos. 3 exemplos desse tipo de livro, digamos assim, de exaltação da destruição do ser humano, da destruição da mente, da destruição da cultura. O Protocolos dos Sábios de Sião, um livro fabricado pela polícia russa ucrana, pelo Tsar. Era uma obra plagiada de um diálogo do século XIX, na verdade, início do século XIX, de um diálogo satírico que fala de uma conspiração mundial. Isso foi pilhado e transformado num livro pela polícia secreta russa, né? A polícia que torturava bolcheviques, não só bolcheviques, socialistas revolucionários, todos os grupos contrários ao czar. É uma obra que foi... aliás, isso é uma grande diferença entre o livro realmente maldito e o livro falsamente maldito, digamos assim. O livro falsamente maldito, ele tem um consumo gigantesco, né? Esse Protocolo Sábio de Sião inspirou Hitler, foi traduzido por Henry Ford, foi traduzido no Brasil por Gustavo Barroso, que era um intelectual racista local.
Ou seja, era uma obra com ampla distribuição e amplo apoio de empresariado, né? Inclusive o Henry Ford, por exemplo. Segundo livro desse mesmo teor, falsamente maldito, mas que prega a destruição, né, da humanidade, das ideias, de tudo. Mein Kampf, de Hitler. É uma obra asquerosa. A leitura é asquerosa, não é? E, evidentemente, é um livro que tem um consumo gigantesco. Desde do mês que foi publicado até hoje, eu acho que praticamente foi traduzido para todos os idiomas do mundo, né? Terceiro exemplo, mais recente, mais da mesma linhagem, Turner Diaries. Nem me lembro o nome do autor, também não vou dizer. É o tipo de livro que eu evito fazer, né? Eu tento ao máximo restringir o que eu vou falar dele para que ele não seja buscado, porque as pessoas têm muita curiosidade. É um livro que defende a destruição de todos os negros dos Estados Unidos, e judeus, e artistas, o que seja. São livros falsamente malditos. Eles defendem posições que, infelizmente, uma parte bem considerável dessa sociedade, seja a alemã, a russa ou a americana, naquela época e hoje, concordam. Então são livros com uma grande vendagem, uma grande, digamos assim, exibição, né? E são livros que inspiram criminosos reais, né? Como eu disse, pessoas que almejam genocídios e provocam localmente, às vezes com uma escala um pouco maior, como o caso do Mein Kampf, internacional, continental, né? Felizmente ainda não global, mas são livros assim asquerosos, né? A não ser que a pessoa pesquise isso, a leitura é só para masoquistas. Esses livros aqui não. Eles são livros que questionam a estrutura da sociedade de uma maneira mais geral, e por causa disso mesmo eles são ou pouco lidos, ou pouco compreendidos, ou deliberadamente incompreendidos, porque é um questionamento profundo. Isso leva a um remanejamento de ideias que nem sempre é o que se pretende. Mesmo, digamos assim, de camaradas dos autores, mesmo de autores próximos e que tinham ideias parecidas. Eles não querem essa reestruturação nesses termos, né? O primeiro, eu já comentei dele aqui no canal, quando eu falei da excelente tradução da Ex Machina do The Three Impostors, né? Os Três Impostores de Arthur Machen. Aquele livro é inspirado neste livro aqui. Na verdade, isso aqui não é nem um livro, é uma lenda, né? Esse aqui é um trabalho do Raoul Vanejan, né? O Raoul Vanejan é um estudioso das heresias, ligado ali aos situacionistas, né? E ele organizou livros que poderiam ser o livro dos Três Impostores. O livro dos Três Impostores é uma lenda, é um mito, é tão forte, né, o poder do livro maldito, de verdade, aquele livro que questiona, né, não falsamente maldito, como eu falei, mas o livro verdadeiramente maldito, que ele, mesmo que ele não exista, cria-se lendas para que ele exista. É como se ele fosse necessário, a existência dele fosse necessária. E o livro dos Três Impostores, os Três Impostores seriam Moisés, Cristo e Maomé, é uma obra assim. Ela não existe. O livro A Arte de Não Crer em Nada também. É uma espécie de título muito sugestivo, muito poderoso, que criou na mente de censores, desse pessoal do Index que eu falei, né, os censores, da Inquisição, de parte da igreja, a fantasia que esse livro existia, né? É muito interessante. Aqui, essa edição é maravilhosa, é uma edição muito difícil de achar. Eu não sei nem qual que é a versão em francês. Uma coletânea da Paiô, né? Foi lançada pela Paiô no Brasil, Portugal, na verdade, saiu na Europa América, né? E ele faz, então, um apanhado de livros de pessoas que foram queimadas na fogueira e que entravam mais ou menos aqui. Mas essa lenda nunca... Assim, a lenda, ela, digamos assim, esses livros, esse material que tem aqui, que são 3 livros, né? A Arte de Não Crer em Nada, de Geoffroy Vallée, De Tribus Impostóribus, uma série de fragmentos, que você não tem ideia de quem é o autor, e uma parte final também, com outros fragmentos, né? Sempre fragmentadas, assim, sem assinatura, sem nada.
Essas pessoas morreram, algumas, né, na busca desses livros que são fantasias, né? Então é o livro que questiona, né? Porque justamente nesse momento, no final da Idade Média, início do Renascimento, surgiu o pensamento ateu realmente, né? E o pensamento ateu surgiu da junção de uma heresia medieval, que é a heresia do livre espírito, que aliás é a especialidade do Vanejan, né? E mesclado com as conclusões de judeus condenados, né, à fogueira, que simplesmente abandonavam tudo. Então não existe Deus, né? Olha o nosso destino. Esse nosso destino, então, para que eu vou crer em Deus, né? Então não existe nada, não tem nada, não existe justiça, né? Justiça fortuita. Então aí surge o ateísmo. O segundo livro é um livro de filosofia altamente subversivo. Curiosamente, ele já foi traduzido em português 2 vezes no Brasil e em Portugal, mas é muito difícil de achar, né? Que é justamente o que está no celular, né? Acho que não vai dar para ver, é uma pena. É o Eu e Sua Propriedade, de Max Stirner. É um livro muito único, né? O Stirner, ele era um jovem hegeliano de esquerda, mais ou menos como o Marx, né? O Feuerbach, que acho que é o mais famoso desse grupo, fora o Marx, e os irmãos Bauer, etc., né? O Hegel estabeleceu uma filosofia extremamente sofisticada, muitas vezes quase incompreensível, enfim. E ele tinha uma ala esquerda de seguidores dele, que o pensamento dele era conservador, de certa forma. E essa ala esquerda pegava algumas das ideias extremamente subversivas do Hegel, como, por exemplo, a famosa dialética do escravo, que é contemplada, né, numa das narrativas do Brian Evenson, e subvertiam isso, que foi exatamente o que o Marx fez. Feuerbach fez isso também. O Stirner, ele foi mais longe, né? No Eu, o Único e Sua Propriedade, o Eu e Sua Propriedade, tem várias traduções possíveis, em português, inclusive, espanhol. Em inglês é The Eagle, né? And His Ownness, Its Ownness, uma coisa assim. É uma obra sensacional, assim, né? O pensamento do Stirner, ele é extremamente convoluto, segue bem o Hegel, né? É uma espécie de mash-up entre Hegel, Hobbes, só que subvertendo os dois e levando ao extremo esse pensamento. E esse pensamento tão extremado era visto como criminoso. Então o livro, é muito engraçado que o livro foi censurado. Depois eles falaram, não, esse pensamento é tão absurdo que ele nega o direito. Ele propõe a possibilidade de você, do indivíduo, né, do único, não é o bem o indivíduo, decidir pelo assassinato ou não, coisas do gênero, assim, né, pelo crime ou não. E então os censores que montavam o Index na Alemanha, aí, um pouco religioso, um pouco também filosófico, eles ficaram na dúvida. Então o livro inicialmente fala como um livro, não, esse livro defende o crime, vamos censurar. Aí, não, mas é muito absurdo, muito exagerado, então deve ser uma sátira, uma zoeira, igual o Viagens de Gulliver, igual o Swift fazia na Irlanda, né? Então, não, vamos liberar. Então ele ficou nesse livro, então, pelo Nietzsche, pelo Marx, né? O Marx escreveu um livro inteiro contra Stirner, chamado Ideologia Alemã, foi descoberto só acho que no século XX. Boa parte desse livro é para atacar as ideias do Stirner, embora algumas das ideias do Stirner sejam fáceis de perceber nos manuscritos econômico-filosóficos, Grundrisse, né? E alguns escritos da maturidade do Marx, principalmente sobre a alienação. Embora o princípio, a percepção do Stirner seja muito mais radical. Se comunica com as ideias de um Foucault, de um Derrida, quem recuperou um dos filósofos responsáveis pela recuperação contemporânea do Stirner foi Derrida, por exemplo. Mas por quê? Porque a filosofia do Stirner é muito radical. Muito, né? Ele defende é um tipo de radicalismo, né? Que vai, como eu disse, até o limite do crime, né? Só que não é que ele defende. Na verdade, ele, tendo em vista
né? Ele é um pensador reivindicado bastante pelos anarquistas, tendo em vista a impossibilidade do Estado ser essa instituição de baliza da sociedade. Como eu falei, ele tem uma ideia meio hobbesiana de um pacto social, mais ou menos forçado para evitar a barbárie, mas esse pacto social não passa mais pelo Estado nele, ele é constantemente refundado, não é? Que é mais ou menos como seria realmente uma sociedade anarquista, ela teria que ser refundada sempre, digamos assim, seus princípios administrativos para que ela mantivesse, de certa forma, a autonomia plena dos indivíduos, né? De certa maneira, é uma utopia, mas é a utopia que critica a sociedade como está, que é tão autoritária, tão burocrática e tão absurda, que é o que a gente tem hoje. Então, Stirner, ele foi muito incompreendido, muito atacado, mesmo os que defendiam ele não compreendiam direito, né? Então ele é um dos pais do niilismo, de militantes como um indivíduo chamado Nechayev, que vai ser um indivíduo que a gente vai falar bastante esse ano ainda. Mas, enfim, é uma filosofia única. O livro tem disponível em português até, mas como eu disse, ele tem tantas camadas de rejeição, né? Esses dias eu vi um imbecil falando que esses pensamentos anarquistas seriam próximos do anarcocapitalismo, desses idiotas aí, Paulo Cogos, e não é assim que funciona, né? O anarquismo não tem nada a ver com essas idiotices da escola de Viena, não é? É um princípio filosófico muito mais complexo, muito mais amplo e de negação. O último livro é o nosso Galeria Fúnebre. Sofreu também muitos anos de incompreensão, a tal ponto, os três autores, né? Esse autor praticamente não existe. O autor o Stirner, a única imagem que se tem dele, ele não tem muitos escritos, ele tem uma resposta a questões sobre o livro, poucos escritos ele tem. A única imagem que se tem dele, que tem todas as capas, quase todas, né, dos livros dele, frontispícios, é uma caricatura feita pelo Engels, uns 30 anos depois dele ter morrido, acho, né, porque ele morreu meio jovem, o Stirner. E o nosso amigo Agustín Pérez Zaragoza, informações quase nulas, a gente não sabe quando ele nasceu, quando ele morreu, o que ele realmente fazia. Então, uma ideia, né? Então, esses autores, eles são tão malditos que eles são apagados do mapa, né? E aqui, de novo, né? O Agustín Pérez Zaragoza sofreu muito com o moralismo, né? Ele foi um autor que entrou no Index. Ele tem uma obra dele, não exatamente essa, mas tem uma outra obra dele que foi embargada no Index, Librorum Prohibitorum, e ele cultivou uma violência e tudo mais, nunca foi compreendida direito, né? Uma parte dos críticos, até mesmo o Cuenca, né, que faz a introdução aqui, que é um crítico muito importante na recuperação do Zaragoza e de um pouco do gótico espanhol, ele vê esse material como derivativo só, pastiche, sabe? Então esse método de reconstrução, assim, da narrativa, de apropriação, né, de narrativas estrangeiras e aclimatando mais ou menos, trancos e barrancos para a própria realidade, que é a realidade também que aconteceu em Portugal, vê isso na campanha de Bruno Costa, né, o Florilégio Macabro. Isso nunca foi muito bem compreendido e gerou uma série de problemas e impasses, né, digamos assim, na absorção desse material, né, na análise desse material. E é o que acontece. Então ele também tem uma censura meio da própria crítica, né? No caso aqui do Galeria Fúnebre, tanto que só tem 2 edições, e a da Rafos, a terceira, né, que a gente está produzindo e lançando em fascículos. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa reflexão sobre o livro Maldito. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.